Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai pensar sobre o seguinte, querido. Cuidado para não ser interesseiro. Vamos pensar sobre isso? Então vem comigo até o final aí. Por hora, querido, não esqueça de clicar aí para você se inscrever no canal e clicar no sininho, marcando a opção todas, para que você seja notificado e fique por dentro de cada vídeo que é postado aí no canal. Posso contar contigo? Curta também, comenta, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Jesus disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho. E isso nunca foi tão fácil. Com apenas um clique ou alguns cliques, a gente pode levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, para outros lugares da terra, sem precisar viajar. Bom demais, né? Então vamos nessa aí? Texto desse vídeo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o 3. 2 Timóteo 4, verso 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Glória a Deus, né, querido? Glória a Deus. Que palavra poderosa aí. E aquilo que a gente falou lá no início, se você não assistiu, assista os primeiros vídeos desses estudos da segunda carta de Timóteo, para você pegar aí essa questão do contexto e do quanto essas cartas elas são contextualizadas, o quanto elas têm muito a ver conosco. A gente já mencionou aqui em vários textos as situações, o contexto social em que Timóteo vivia, aquilo que Timóteo respirava, como que era a situação da época, os problemas que Timóteo tinha. Esse conceito de igreja que a gente tem hoje é completamente diferente do que tinha no passado. Não existia um templo, não existia uma celebração, não existia um culto, um ajuntamento de pessoas. Eram várias pessoas, várias casas, várias células em que Timóteo ia visitando pessoas a pessoas, marcando e se encontrando ali com diversas pessoas. E Timóteo Paulo já vendo essas questões todas que Timóteo já estava vivendo, perseguição por parte das autoridades, cristãos sendo presos e mortos, assim, do nada, de repente, só descobrindo que ali havia um cristão, já era motivo para eles serem presos, as leis voltadas totalmente para assassinar e para matar e para acabar com os cristãos. Então, enfim, isso era o que Timóteo respirava, isso era a situação, o momento, o contexto social de Timóteo, perseguição, mortes, dificuldade, falsos profetas, um monte de coisa que a gente já falou em vários vídeos aí, principalmente nos primeiros vídeos dessas cartas de Paulo a Timóteo. E aí aqui, baseado nisso, Paulo ele tem a visão de Deus na sua oração, ele começa a trazer algo para falar para Timóteo. Timóteo, olha, ele já falou, né, a gente já mencionou em vídeos anteriores que a esperança de Timóteo precisava estar em Deus. Nossa esperança precisa estar baseada em Deus. As nossas expectativas de vida precisam estar em Deus e não em contexto social, em pessoas, em políticas, no que quer que seja. A nossa felicidade, todas as nossas esperanças e expectativas de vida não podem estar baseadas nessas coisas. Precisam estar baseadas em Deus. A gente precisa viver o que Deus quer e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por quê? Paulo vai dizer, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não suportará a sã doutrina? Assista ao vídeo anterior aí que você vai ver que Paulo está dando instrução para Paulo pregar, para Timóteo pregar a palavra, para Timóteo se fazer presente, para Timóteo acompanhar as outras pessoas e para que Timóteo faça isso, quer seja oportuno, quer não, para que Timóteo crie a oportunidade para fazer isso. Por quê? Porque haveria um tempo em que as pessoas não iam querer mais, que as pessoas não iam se interessar mais, haveria um tempo que as pessoas não iam mais aguentar falar na sã doutrina. Muito parecido com o que a gente já vive hoje. Muitas pessoas não querem nem ouvir da palavra. Para muitas pessoas você manda um link de vídeo, você manda um versículo bíblico, você gera até uma briga, você gera um atrito, você gera até rupturas, porque as pessoas já não estão aguentando a sã doutrina.
E aí Paulo vai dar os motivos para isso. Por que as pessoas não suportam a sã doutrina? Paulo vai dar os motivos. Ele fala assim, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que eu acho interessante é que a palavra usada por Paulo aqui no grego para cobiça é a mesma palavra usada para luxúria. Então, cobiça aqui quer dizer desejos pecaminosos, sabe? Desejos de coisas proibidas. As pessoas elas começam a querer aqueles que falam as coisas que elas querem ouvir. E o que elas querem ouvir? Pessoas que digam assim, olha, a sua luxúria, a sua lascívia, o seu modo de viver sexual pervertido, a sua conduta imoral, ela pode continuar, não tem nada que atrapalhe, porque Deus é amor, porque aí começa aquela série de fantasias que foge do compromisso. Então, qualquer pregação de evangelho que foge do compromisso, Jesus ele escreve, quer dizer, Mateus escreve as palavras que Jesus disse, está registrado lá em Mateus 11, que Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E as pessoas estão cortando o negue-se a si mesmo, cortando o tome a sua cruz e falando apenas aqueles que querem vir após mim, siga-me. O evangelho não é só isso. Entre o querer ir após Jesus, entre querer ser um cristão, quando está falando ali vir após mim, é ser um cristão, ser um pequeno Cristo, né? Que o cristão é o quê? Um pequeno Cristo. Eu sou alguém que reflete a imagem de Cristo. Então, para ser alguém que reflete a imagem de Cristo e seguir a Jesus, existem pelo menos 2 passos aí que precisa ter. Um deles é o negar-se a si mesmo e o outro é tomar a sua cruz e Mateus ainda enfatiza uma questão importante. Tome diariamente a sua cruz, ou seja, há coisas que todo dia eu preciso pregar na cruz, eu preciso carregar, eu preciso confessar pecados, eu preciso entregar para Deus. Então, as pessoas estão querendo fazer com que outros sigam a Jesus sem o negar a si mesmo. Então, toda pregação de evangelho em que não há negação de si mesmo, em que não há ruptura com o velho homem, Paulo fala isso, agora eu sou uma nova criatura, não tem como ser uma nova criatura se eu não identificar qual é a velha. Se eu não souber qual é aquele que morreu, como é que eu vou saber quem é aquele que está vivendo em mim? Então, tem que haver uma ruptura com alguma coisa, tem que haver um momento que seja um divisor de águas. Eu era esse antes de Cristo, agora eu sou esse depois de Cristo. Sem ruptura, sem negar a si mesmo, sem carregar diariamente a cruz. Não é uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás e eu não preciso fazer mais. Não, diariamente, isso precisa acontecer diariamente, com todos, com qualquer um. Outro dia eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes no papo que ele tem com o Jeremias Pereira no Sala de Prosa, que eu recomendo assistir, é divertido demais. Mas o Jeremias Pereira perguntou para o Hernandes Dias Lopes: Hernandes, uma oração que você costuma fazer sempre, que você continua fazendo até hoje na tua vida. Aí o Hernandes Dias Lopes: que eu nunca fuja dos propósitos de Deus da minha vida. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como um homem daquela idade, com histórico, com um currículo invejável em termos espirituais, um homem com a sabedoria, um homem que tem, sabe, que eu recomendo assim para você assistir as palavras, as pregações dele, porque são profundas, ensinam. Cara, é um homem de Deus, cara, ele continua pedindo a Deus para não fugir dos propósitos dele. Cara, quem somos nós para dizer que a gente já está no propósito, que a gente já entende, que a gente já sabe tudo? Não sabe? Tome a sua cruz diariamente. Aí Paulo está falando, porque as pessoas vão começar a se cercar de pessoas que vão pregar um evangelho onde não existe mais o negar a si mesmo e não existe mais o tomar a cruz diária. É apenas seguir a Jesus. Só segue do jeito que você está, vai e vai embora. Não é assim que funciona, e Paulo já está alertando a Timóteo. Nos últimos dias vai começar a crescer e as pessoas vão começar a ter aversão, começar a ter ojeriza, repulsa da doutrina, da palavra verdadeira. Por quê? Porque elas estão com a mente repleta dos falsos mestres que só falam o segue a Jesus, não falam o negue-se a si mesmo, nem o tome a tua cruz diariamente. E aí Paulo vai continuar dizendo, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir que eu sou lindo, eu preciso ouvir
que eu sou bonito, eu preciso ouvir que vai dar tudo certo na minha vida, eu preciso ouvir que eu vou ficar rico, eu preciso ouvir que eu vou ter, eu preciso ouvir que eu não preciso abandonar pecado, eu preciso ouvir que eu não tenho pecado nenhum, que eu sou santinho, que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso e que eu não preciso mudar nada. Eu preciso ouvir isso, ou seja, o ouvido fica coçando para ouvir aquilo. E a verdade, a pessoa já não quer ouvir. Porque quando você está com essa coceira no ouvido, o que é essa coceira no ouvido? A expressão por Paulo aqui, acoé, né, é como é que se fala? Boato. A gente pode traduzir assim, né? De boato, de rumores. Então, assim, eu fico querendo uma fofoca, eu fico querendo um boato. Meu ouvido tá, sabe, sedento por esse tipo de coisa. São escolhas. Ou teu coração está sedento por boatos, por fofocas, por coisas que agradam ao teu coração, ou o teu coração está sedento por Deus. E aí entra essa questão da vida interesseira. A gente precisa ter cuidado para não ser interesseiro. Porque o que é o interesseiro? O interesseiro é aquele que busca somente os seus próprios interesses. O interesseiro é aquele que acha que tudo precisa girar em torno de si mesmo. O interesseiro é aquele que acha que todas as coisas precisam satisfazer as suas próprias vontades, os seus desejos, sabe? É o egocentrismo. Tudo precisa girar em torno de mim. E a realidade não é assim. A maturidade faz a gente entender que não é assim. A nossa vida precisa girar em torno dos propósitos de Deus. A nossa vida precisa girar em torno da vontade de Deus. E a vontade de Deus 99,99999% das vezes é diferente da nossa. Por quê? Se a gente não nega a si mesmo e se a gente não toma a nossa cruz diariamente, vai haver conflito com a vontade de Deus. E aí vai haver esse transtorno. Então a gente precisa ceder à vontade de Deus. A maioria das pessoas dizem que não conseguem permanecer, que se afastam de Deus, que acham que é muito difícil. Por quê? Porque elas querem que Deus se adeque e se amolde à sua própria vida, aos seus interesses, porque ela é egocêntrica. Então o egocentrismo não permite a humildade, o egocentrismo não permite o quebrantamento, o egocentrismo não permite pedir perdão, o egocentrismo não permite mudança, não permite transformação. O egocêntrico é o interesseiro. Então cuidado para que você não comece a se tornar, por causa do ambiente que a gente vive, por causa das mídias, por causa de todas as influências que a gente tem, todo mundo, porque o diabo quer que a pessoa seja assim, o diabo quer que a gente seja assim, interesseiro. Porque quanto mais interesseiro, quanto mais egocêntrico a gente for, menos quebrantamento tem, menos oração a gente vai fazer, menos busca pela palavra, menos transformação, menos mudança de vida, menos negar-se a si mesmo, menos tomar a cruz diariamente. Então, acorde para a vida. A sã doutrina, querido, ela não vai satisfazer de primeira vez, nem de segunda, nem de terceira, os teus desejos, as coceiras dos teus ouvidos. Porém, o resultado delas é vida. As coisas do mundo, elas vão satisfazer as coceiras, os teus desejozinhos, a tua lascívia, a tua luxúria. Porém, o resultado disso é morte. Morte espiritual e eternidade no inferno. Então mude de vida, querido, e tome cuidado. Posicione, faça uma reflexão. Será que eu estou ou não estou sendo interesseiro, egocêntrico? Quebrante-se. Leia Mateus 11, 28. Recomendo a você, assim que terminar esse vídeo, dá uma lida, é bem rápido esse versículo, e entenda que são etapas que Jesus está falando ali. Não é uma coisa só, nem o início está ligado ao fim sem os meios. Tá bom, gente boa? Aprenda isso. Que Deus tem um plano lindo na tua vida e o que Deus vai fazer na tua vida é maravilhoso. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.